Olá, meu nome é Jaqueline Diniz e eu estou aqui para trazer para você um olhar cabalístico sobre as energias que semanalmente estão se apresentando. Esse olhar é um olhar que vai além das religiões. É uma espécie de um GPS em que nossos olhos conseguem traduzir o invisível do que está sendo manifestado e como isso pode nos influenciar. Qual é o propósito? Você entender tudo o que está acontecendo ao seu redor e, através dessa consciência, através dessa vontade, desse desejo, conseguir não só aplicar de forma positiva, de forma prática na sua vida, mas também, através de reflexões e questionamentos, conseguir alcançar uma elevação. É como se toda semana nós estivéssemos subindo degrau por degrau. E nesta semana, para iniciar esse nosso encontro, vamos entender a astrologia cabalística, como ela está se apresentando. Nós continuamos na lua de Adar, nós estamos em Adar Bet, sendo influenciados pela constelação de Peixes e, juntamente com ela, Júpiter, Netuno. Esses dois planetas trazem para nós condições de expansão. Júpiter, uma expansão interna dentro das nossas águas profundas, e Netuno, essa expansão também trabalhando nesses pontos que estão ocultos, mas de forma mais coletiva. Significa que, neste momento, de acordo com a sabedoria da Cabala, todos nós somos, de certa forma, piscianos. E aqui vai um recado. Se você tem um outro signo, não quer dizer que você seja influenciado somente por aquele signo. Todos nós temos dentro do nosso ser todas as energias sendo manifestadas e durante cada um dos meses recebemos uma influência maior de cada uma dessas constelações. E a ideia é entender como elas se apresentam e, a partir daí, ver qual é a melhor oportunidade. Então, temos oportunidade agora de fazer, através de uma sensibilidade extrema, uma expansão dentro do nosso sentir. O sentir é o que representa a vestimenta do nosso coração. As nossas ações podem até, talvez, uma situação de que o outro olha para nós e vê uma imagem. Mas, nesse mês de peixes, nós não estamos preocupados com esse sentir o que o outro sente com relação a nós. Esse é um mês em que a gente tem que aproveitar para entender o sentir dentro do nosso coração, porque é trabalhando esse sentir dentro do próprio coração que nós conseguimos entender aonde está o nosso sofrimento, aonde estão as nossas mágoas, aonde está a fonte da nossa tristeza, para que seja possível fazer a transformação. Fazer esse mergulho de expansão interna, para a partir daí poder transformar e fazer esse caminho externo de poder deixar a sua colaboração e o seu crescimento. Nós todos fomos criados para ser felizes. E o mês de Adar é o mês de manifestar a alegria. Uma alegria que se revela na superação daquilo que dentro do nosso coração está registrado como uma marca de tristeza, de incômodo, e assim a gente segue. Então, já estamos entendendo a astrologia desse período. Seguimos agora colocando a leitura semanal, a porção energética semanal, chamada de Paraxá, em hebraico. Vamos entender como que ela se manifesta e também é importante colocar que em todo o planeta essa porção está sendo lida porque ela traduz exatamente a energia do cosmo
através das palavras do nosso Criador. É como se a gente estivesse recebendo aqui um manual, um Waze, de como seguir durante essa semana. E essa semana, nós estamos agora na leitura da segunda porção do terceiro livro do Pentateuco ou da Torá, o terceiro livro que fala sobre as leis do sumo sacerdote, ele é chamado de Levítico, e na primeira leitura nós recebemos um chamado, Vaikra, e Vaikra quer justamente se manifestar como um chamado. Então, é como se alguém estivesse chamando Moisés. Moisés, agora você vai fazer a inauguração do templo sagrado, e esse alguém é o nosso Criador. E aqueles que seguem a sabedoria da Cabala entendem que cada um desses personagens representam partes do nosso ser. Moisés representa uma parte de um ser já corrigido, puro, um ser que já fez todo o resgate, um ser que acredita 100% na luz, um ser que é responsável, que é líder do seu destino. Então, todas as vezes que a gente falar essa palavra-chave, Moisés, nós estamos falando sobre uma parte do nosso ser, que é uma parte muito elevada, que entende todo esse processo divino de estar nessa jornada terrena e trabalha para cada vez conseguir uma elevação maior. Então, neste terceiro livro, nós recebemos um chamado para santificar a nossa realidade. Entendemos que cada um de nós é um templo sagrado, cada um de nós faz da sua casa um templo sagrado, cada um de nós tem dentro do seu ser um altar sagrado, que é o seu coração, o trono da sua alma, e seguindo por esse caminho, na segunda leitura, que é a que nós estamos recebendo nessa semana, Tzav. Tzav, quando traduzido do hebraico, representa uma ordem. É como se nós estivéssemos agora recebendo uma ordem. E que ordem é essa? Eu vou ler aqui só um versículo para você, e fazendo a leitura desse versículo, vamos falar sobre como aplicar esse versículo que é repetido muitas vezes na nossa vida. E esse versículo, da porção de Tzav, capítulo 6, versículo 6. Fogo contínuo estará aceso sobre o altar e não se apagará. Fogo contínuo estará aceso sobre o altar e não se apagará. O que isso? Qual é o sentido desse versículo para alguém em pleno século XXI? Não existe mais templo sagrado, o templo foi destruído. Não existe mais um sumo sacerdote fazendo sacrifícios animais. Ao fazer a leitura desse livro, e principalmente dessas primeiras porções, nós podemos aqui imaginar que tudo que está sendo falado aqui é totalmente desatualizado dessa nossa realidade, porque, com certeza, nenhum de nós tem intenção ou quer fazer algum tipo de sacrifício animal. Mas a Cabala traduz para nós muitas chaves e segredos ocultos, entre eles que este sacrifício animal é o sacrifício de um animal, sim, que está dentro do meu ser, do seu ser, e é um animal que nos conduz a realizar ações que visam simplesmente alimentar o nosso egoísmo, a nossa inveja, o nosso desejo de receber para si mesmo a qualquer preço. Esse animal é aquele que justifica ações que nós fazemos erradas, mesmo sabendo que elas deveriam ser realizadas de uma outra forma. É aquela voz que fica o tempo todo nos tirando do caminho que poderia nos levar à luz, mas acaba caindo. Então, colocar esse animal no fogo do altar através desse sacrifício é se colocar como sumo sacerdote, você é o sumo sacerdote que vai
cortar, vai sacrificar esses desejos que acabam te tirando do caminho da luz. Cada um de nós é, durante as próximas semanas, um verdadeiro sumo sacerdote da sua existência. Esse é o nosso personagem. E o que nós queremos acender no altar, duas chamas. É sobre isso que essa semana vai falar para nós. Uma chama que está diretamente ligada ao nosso pensamento. Uma chama pode acender o meu desejo, que vai controlar os meus desejos egoístas, a minha inveja, aquilo que é o início de um pensamento que vai virar uma palavra ou uma ação e que vai sim me levar para um mau caminho. Ou então, uma chama que traz para mim um entusiasmo e queima esse pensamento negativo logo no início. Então, é uma semana para estar muito alerta com aquilo que aparece logo no início, não deixar o pensamento negativo brotar, crescer, porque ele entra bem devagarzinho e ele representa algo que traz prazer para nós, que traz conforto, o caminho mais curto. Então, você, nessa semana, já esteja alerta com essa semente de pensamento que vai te tirar do caminho. E é sobre esse sacrifício que essa semana o sumo sacerdote, que é aquele que traz a misericórdia, que traz a força de Hesed, vai estar tendo todo o potencial de manifestar. Cada um de nós nessa semana vamos ser alimentados com uma força que vai poder cortar esse mau pensamento, que vai em seguida se tornar uma ação negativa. E essa ação negativa vai subir aos céus. E o que que nós vamos estar alimentando? A força do Satã. Quem é o Satã? O acusador, o perturbador. Quando esses pensamentos se tornam ações e elas vibram no universo, elas, num momento, vão ser cobradas e uma hora vai chegar o preço. E nós podemos fazer com que essa acusação nem seja manifestada quando a gente corta tudo pela raiz. Ordene, nós estamos recebendo uma ordem. E falar de ordem é falar de idolatria, mas neste momento nós não estamos falando de idolatria, nós estamos cortando a causa da idolatria, cada um de nós sacrificando esse lado negativo. Vamos lembrar também que nessa semana a tradição cristã celebra a Páscoa, que é esse momento de renascimento e ressurreição de um ser muito iluminado que trouxe muitos ensinamentos para nós, mostrando que milagres são naturais e que todos nós podemos manifestar esses milagres usando o amar ao próximo como a ti mesmo. Isso é, não faça ao outro algo que você não quer que seja feito para você. Você pode sim também incorporar dentro da Cabala todos os ensinamentos energéticos que podem, na prática, trazer a força da iluminação e da evolução. Vamos aqui lembrar que dentro da história de Jesus, no momento da crucificação, ele estava sozinho. Seu próprio discípulo, Pedro, durante 3 vezes, é como se ele houvesse negado essa presença, e ele que o amava tanto. E isso mostra como nós também somos seres que nos achamos sempre muito corretos, com uma grande fé, mas quando vem a hora do grande desafio, aqui é o questionamento. Não estamos aqui para falar o que é certo ou errado, mas para fazer a reflexão e o questionamento. Será que verdadeiramente nós estamos aplicando os ensinamentos na nossa vida? Ou será que nós estamos nessa posição de vítima, nos colocando como aqueles que aguardam ou não uma punição, e nós deixamos de interagir de forma positiva para realizar os próprios milagres, aguardando que um ser fora de nós realize tudo para nós? Será que é isso que o nosso Cristo, o Salvador, espera daqueles que seguem o seu caminho? Ou ele diz: pegue a sua cruz, siga comigo e realize a correção da sua cruz. Cada um de nós sabe que tem grandes desafios. Cada um de nós está aqui nessa jornada porque a sua alma
tem um propósito divino. Mas simplesmente aguardar que ele seja resolvido, nada vai acontecer. Rezar é muito importante, porque ela serve como uma conexão para que o nosso ser possa se elevar. Mas o nosso Criador é puro amor, assim como os seres de luz, todos eles aguardando o nosso chamado para se manifestar, mas eles entregam para nós um ensinamento. E a prática aqui no mundo físico, a Cabala fala que essa nossa realidade é esse mundo da ação. Um mundo onde nós temos que manifestar a prática. Então, nós recebemos o ensinamento. E nesse momento da Páscoa cristã, nós precisamos aplicar o ensinamento. Isto é, cada um de nós seguir ao exemplo desse grande ser iluminado, esse grande ser que mostra para nós a força da ressurreição. O nosso desejo de também alcançar esse lugar aonde a luz se manifesta e traz para nós a cura da morte. Queremos sim a cura da morte, queremos sim a ressurreição, queremos sim, através de um exemplo, cada vez mais aplicar na nossa vida todo esse poder que é incorporado cada vez que nós fazemos essa conexão. A conexão é a transformação desse ser. Simplesmente se sentir culpado é ser vítima. Mas cada um de nós tem a liberdade, através das suas ações, de reconhecer e, a partir daí, fazer de uma forma diferente. Se você está vivo e existe o dia de amanhã, existe o próximo momento, a próxima hora, você pode fazer diferente. Então, nesse momento em que nós recebemos o chamado e a ordem para ser a própria oferta, colocando no altar aquilo que não serve, vamos fazer uma limpeza para poder manifestar a cura, tendo esse grande exemplo e essa energia maravilhosa da ressurreição logo aqui, nas nossas mãos. E a gente vai continuar seguindo juntos. Eu conto com a sua presença, deixa o seu like, se inscreva aqui no canal, convide seus amigos e a gente vai seguindo, porque essa mensagem pode alcançar cada vez mais pessoas através de você, através do seu exemplo. E vamos acender essa chama, a chama que nos eleva. Não a chama da dor, não a chama do sofrimento, mas a chama da elevação. Shalom para todos. E seguimos aqui no canal. Você encontra também muitos conteúdos sobre viagens com um olhar cabalístico, sobre harmonização de ambientes e também lá no Instagram, Jaqueline Diniz Harmonização. E eu conto com a interação de vocês para seguir cada vez mais entendendo a missão divina e a força da luz que está pronta nas nossas mãos para ser aplicada aqui no mundo físico. Shalom.